Bom, o primeiro enunciado da teoria celular é que todo ser vivo é composto por células. Ao observar o microscópio, podemos ver a presença das mesmas. O que colorimos artificialmente com azul de metileno foi o núcleo, porque o azul de metileno é um corante básico que auxilia em sua visualização. Mas foi possível perceber que ele não funcionou porque a levedura o metaboliza durante o processo de pigmentação. Já o segundo enunciado da teoria celular é que todo ser vivo realiza metabolismo. Podemos perceber que a evidência de reação metabólica dos tubos de ensaio é a presença de espuma que vem do metabolismo da levedura. Era esperado reações metabólicas no tubo de ensaio que continha açúcar, farinha e amido. Foram observadas reações apenas no tubo de açúcar, porque a levedura consegue transformar o açúcar em gás carbônico através da respiração celular apenas em uma etapa. Mas a reação esperada nos tubos de farinha e amido não aconteceram porque neles são necessários dois passos. O primeiro passo é a digestão de amido e farinha em açúcar. E o segundo passo acontece só depois, que é a transformação de açúcar em gás carbônico através da respiração celular. Então, o fator de tempo insuficiente pode ter colaborado para a ausência da reação, ou seja, durante a aula a gente não conseguiu ver a reação acontecendo por falta de tempo. O terceiro e último enunciado da teoria celular é que os seres vivos se reproduzem, já que podemos observar que na primeira microscopia foi possível ver a presença de leveduras e depois no cultivo também vemos leveduras. Em comparação ao antes e depois, houve um aumento na quantidade de levedura na microscopia do cultivo e elas estavam ativas. A diferença observada se deve ao processo de ativação das leveduras na farinha, que se tornam mais evidentes no cultivo devido à sua reprodução durante o processo de fermentação. Enquanto na microscopia da farinha do antes, percebemos que elas não estão tão ativas assim. Bom, pessoal, a gente vai começar a receita do pão adicionando 400 gramas de farinha de trigo para a massa. Adicionamos 300 gramas de farinha e depois vamos adicionar mais 100 gramas de farinha para completar os 400. Então, pessoal, a gente vai peneirar a farinha para a massa ficar mais... Eu já adicionei 100 gramas de farinha e agora a gente vai continuar peneirando a farinha. Bom, pessoal, agora a gente vai adicionar 265 ml de água. É importante misturar bem até ficar nessa consistência. E depois a gente vai colocar a mão na massa. Quando chegar nessa consistência, você mexe com a mão. Isso. A massa vai ficar assim a textura. E agora a gente vai esperar 30 minutos de descanso para acontecer a autólise da massa. Um plástico ou uma tampinha para acontecer o descanso. Vocês têm que esperar o descanso em temperatura ambiente, ok? No mesmo lugar que vocês estão. Bom, pessoal, é bom colocar ou um plástico ou uma tampa para fazer a autólise, ok? 30 minutinhos. Adicionei 80 gramas de fermento biológico natural e eu vou adicionar aqui na massa. Gente, após a massa chegar nessa consistência, deixe descansar por 30 minutos. Pessoal, agora a gente vai adicionar 40 ml de água e 10 gramas de sal para fazer uma misturinha e adicionar no pão. Mistura bem, gente, tá bom? Ó, fica assim mesmo. A gente vai adicionar agora na massa e vamos misturar bem. Bom, a gente vai começar a ficar bem mole, mas depois ela vai voltar à consistência normal. Bom, gente, agora a gente vai realizar a primeira série de dobras. Lembrando que você deve pegar a massa bem cuidadosa e fazer bem assim. Bom, pessoal, agora a gente vai realizar a segunda série de dobras do pão. Após isso, a gente vai deixar 2 ou 3 horas na temperatura ambiente, esperando o pão fermentar. Agora a gente vai pegar um recipiente e colocar pano de prato, depois colocar bastante farinha de trigo e adicionar a massa aqui após a pré-modelagem. Adicionando a farinha. Para realizar a pré-modelagem e a modelagem, a gente precisa adicionar farinha na bancada, nas mãos
e um pouquinho na massa para realizar a modelagem. Agora a gente vai realizar a modelagem. Bom, gente, a gente indica bastante, esticar bastante a massa para ela ficar bem fina, com um rolo ou qualquer coisa que seja cilíndrica para realizar, né? Coisa no esticagem, realizar. Depois de preparar a forma, vocês vão colocar o pão dentro dela e adicionar farinha por cima para ele não grudar no pano. Galera, agora a gente vai colocar na geladeira por 2 horas. Bom, gente, agora a gente vai colocar os pães para assar por 40 minutos, pré-aquecer e 40 minutos assando. É isso.